Boa noite, família Paulo de Tarso. Receba o meu abraço fraterno. Eu trouxe hoje para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, de Bem-aventurados aflitos, o mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós, que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu, e bendizer o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nesta hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ele mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais porque qual remédio é preciso para empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal intenção ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele.
Cristo vos disse que com a fé transportam-se as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto ele se contorcer sobre as convulsões, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que as suas almas se alegrem, porque serão abençoadas. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, meus irmãos, as minhas considerações. Nós sabemos que o mal vem das nossas imperfeições. É a origem dos nossos problemas, das nossas dificuldades internas. Se nós estamos aqui para aprender com as nossas experiências e as consequências dos nossos atos, nós equivocamos muito, né? Então, quando chega o sofrimento, né, as doenças, as dificuldades, né, eles chegam muitas vezes nos fazendo tremer, gemer, chorar, sofrer, mas isso é para nos fazer refletir e observar que nós ainda estamos no caminho do aprendizado, né? Nós estamos aprendendo pela própria dor. Se hoje vivemos algumas dores, é consequência de um descumprimento das leis. Mesmo que a gente não se lembre quando foi isso, porque pode ser desta ou de outra jornada aqui na Terra. Todos nós passamos pelas lágrimas, tormentos, angústias, medo, preocupações, algumas até mais agudas e profundas até. Mas devemos agradecer ao Pai Celestial por querer nos experimentar, meus irmãos, e nos fornecer essa oportunidade na reencarnação, a oportunidade da reparação desses erros. Estas que são como as nossas provas, porque quando estávamos lá desencarnados, nós estávamos fortes, obstinados, né, a cumprir toda a prova que chegasse aqui para nós na Terra, com determinação, com dignidade, animadíssimos, né? E quando chegamos aqui, que chega a hora das dificuldades, sabemos o quanto mais penoso essas dificuldades são, mais vitoriosos sairemos das nossas lutas. Mas tem um remédio que ele nos diz, que ele nos ensina, que ele nos traz e que é infalível. O remédio, meus irmãos, está em nossa resignação, nossa paciência, exercitando diariamente a nossa fé. No lugar de reclamarmos ou se revoltar com algum sofrimento, alguma dificuldade, que elevemos as mãos ao céu e creiamos fortemente que só com a nossa fé é que nos sustentaremos nos momentos difíceis e nos fortaleceremos crendo em Deus Pai, sem duvidar um só instante que os olhos do Criador estão sobre nós e que Ele, como justo e misericordioso que é, com todos que creem nele, Ele estará conosco a nos amparar, a nos ajudar. Ele disse, o nosso querido Mestre Jesus, com a fé se transportam montanhas. E o que significam essas montanhas? O que são essas montanhas? Não é o Monte Everest. São as nossas próprias dificuldades, vencer os nossos equívocos, os nossos erros,
as nossas teimosias, nosso orgulho, nossa vaidade. Trabalhar as nossas virtudes é remover uma grande montanha, pois nós sabemos que todos aqui na terra, exceto os missionários, se desviaram das leis de Deus. Então que nós passemos as nossas provas combatendo o mal com o remédio da fé. Que passemos com dignidade, com paciência, resignação, e que então possamos servir, né, ao nosso propósito, que é a nossa reforma moral, crescer nos degraus da evolução. Esse é o verdadeiro porquê que estamos aqui na Terra. Que o Senhor nos ampare e ilumine, meus irmãos, a todos nós, porque somos muito falíveis ainda e precisamos estar sempre orando e nos fortalecendo para cada dia não nos permitir errar novamente. Muita paz, que o Senhor esteja com todos nós. Uma boa noite. Obrigada.